E a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Meus irmãos, a passagem que eu quero ler está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 5, onde a palavra do Senhor vai nos dizer assim: Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Meus irmãos, aqui vemos o apóstolo Paulo. Ele está na sua última prisão, onde ele está sendo prisioneiro por pregar o evangelho de Cristo, ou seja, preso injustamente. E aqui Paulo, ele sabe que será sua última prisão, e daqui dessa prisão ele vai ao encontro do nosso Pai Todo-Poderoso, vai viver os últimos dias aprisionado. E aqui ele fala essas palavras para encorajar o jovem Timóteo. Então ele encoraja Timóteo, fazendo recordar da fé que primeiro habitou em sua avó Lóide e depois em sua mãe Eunice. Uma verdadeira fé, uma fé no Evangelho de Cristo, uma fé genuína, onde ele começa dizendo: recordo-me da sua fé não fingida. Meus irmãos, estamos vivendo tempos onde o Evangelho está sendo pregado de toda forma, de qualquer jeito. Estamos vendo que já não se vê mais os irmãos indo para ciclos de orações. Já não vemos mais aqueles louvores onde se fala de Cristo. Já não vemos mais aquela vontade de buscar o Senhor verdadeiramente, uma fé genuína e não fingida. Aqui, meus irmãos, essa reflexão, essa passagem, eu posso colocar um subtítulo: geração em geração, de geração em geração. Porque víamos antigamente cultos onde às vezes tinha pouca gente, mas a glória de Deus, o Espírito Santo do Senhor habitava, porque certamente todos oravam mais, todos buscavam mais, todos se dedicavam mais ao Senhor. O Senhor nos dá uma arma poderosa que é a oração, mas muitos hoje em dia não querem orar, querem a graça, querem a bênção, mas não querem orar. Como vamos esperar dos nossos filhos, dos nossos jovens, se não darmos bom testemunho a eles? Se hoje eu fui convertido, foi porque teve muitas Lóides de joelhos no chão, em círculo de oração, em propósito, em jejum, subindo um monte para fazer propósito, para que a geração continuasse pregando o verdadeiro Evangelho. Mas como eu posso entregar esse Evangelho aos jovens, aos meus filhos, se eu verdadeiramente não buscar o Senhor de todo o meu coração? Então o Senhor nos convida, através dessa palavra, desse versículo, a olharmos como estamos buscando ao Senhor, a fazer uma auto-reflexão, uma autoexaminação da nossa fé, pois estamos vendo
o quanto a tecnologia, o quanto o inimigo está se usando para afastarmos de Deus. Mas aquele que busca ao Senhor, aquele que dobra os seus joelhos no chão, aquele que faz propósito, jejua, eu creio que o Senhor, Ele está com você, está no meio de nós. Que possamos, meus irmãos, dar bom testemunho, que possamos ser uma fé genuína e não fingida, que possamos fazer como Noé, que teve o recado de Deus para construir a arca e nadou contra a maré, contra todo aquele lamaçal do pecado. Que possamos ser como Josué, onde ele disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que possamos ser como o próprio apóstolo Paulo, que antes era perseguidor de cristão, mas que depois do próprio Senhor Jesus Cristo foi o que mais pescou almas, foi o que mais resgatou almas para Cristo, pregando seu verdadeiro evangelho. Aqui vemos um homem que está preso, perto de ser consumado, mas que está ali todos os dias orando na prisão, dia e noite, orando pelo jovem Timóteo, encorajando, olhando para ele e dizendo: lembra da fé que habitou primeiramente em tua avó e depois em tua mãe, e que eu creio grandemente que habita em você. Então, meus irmãos, que possamos ser a ponte, para os jovens, lembrando da geração que passou ou que está, vamos dizer assim, uma idade avançada, mas que possamos resgatar os ciclos de orações nas igrejas, que possamos louvar hinos da harpa, onde fala verdadeiramente de Cristo, que possamos ir para a igreja para buscar o Senhor e não para agradar a homens, que possamos jejuar, que possamos cada vez mais dobrar os nossos joelhos. Se você ora meia hora, ore 40 minutos, ore 50 minutos, vai aumentando aos poucos. Quando menos esperar, você já está orando 1 hora e meia, 2, porque é aquela vontade que aos poucos o Senhor vai trabalhando ao nosso coração e vai nos fortalecendo, e possamos segurar essa geração que está vindo e encorajar, do mesmo jeito que o apóstolo Paulo encorajou Timóteo. Mas para isso temos que dar bom testemunho, temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração, com uma fé genuína, uma fé como Cristo Jesus, como nosso único e suficiente Salvador, e não uma fé fingida. Lembre-se de que Jesus diz em Mateus capítulo 23, quando ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, que chega a comparar com os sepulcros caiados, que por fora era muito formoso, mas por dentro estava todo sujo. Então, meus irmãos, que possamos fazer a limpeza do interior da gente, de dentro para fora e não de fora para dentro. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.